Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Marina Pimenta Gazzetti, diretora de Gente, Comunicação e Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Não é fácil não, tem várias frentes aqui. Bastante coisa, né? Obrigado pela presença, Marina, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer o meu, obrigado pelo convite. E aqui comigo, Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Marina, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM, da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. E hoje o tema é liderança feminina. Mas antes de mergulhar no tema, conta um pouco para a gente da Comerc Energia. A área de atuação, o que vocês fazem, dimensão. Muito bom. A Comerc ela é uma plataforma que ajuda o cliente na jornada de descarbonização. Então hoje a gente se posiciona dessa forma. Essa plataforma ela tem aí um primeiro, vou colocar assim, produto que nos ajuda muito, que é um inventário de emissão de gases. E aí a gente tenta, a partir desse inventário, fazer um aprofundamento muito grande no cliente para entender o que ele tem de emissão e, consequentemente, aí a gente parte para uma análise bem legal, olhando para a nossa plataforma, o que a gente pode propor para o cliente, para ele eficientizar, ele emitir menos, né? E, consequentemente, a gente olha para meio ambiente, tudo isso. Nessa plataforma, a gente tem alguns produtos e serviços. Então, a gente tem migração para Mercado Livre. Hoje, a gente já tem 4.500 unidades, 4.500 unidades migradas. Tá. E aí o Empresas. mercado... Isso, exato. Tá. E aí a gente está crescendo Uau. muito porque o mercado livre de energia está abrindo, né, Sim. que a gente fala. Então, Sim. ele começou lá atrás no atacado, somente com os grandes, e hoje a gente está abrindo, está olhando para médios e a Comerc se preparando aí para o varejo mesmo. Além disso, na nossa plataforma, a gente tem o serviço / produto de eficiência energética, Sensacional. que dá, na verdade, assim, eu falo que é um olhar total para o cliente, né? A gente faz uma entrada realmente nos negócios. Então, por exemplo, uma fábrica. Então, a gente entra, entende tudo o que acontece lá e aí propõe eficientização. Então, por exemplo, né, tem um sistema de ar-condicionados, né, gigante lá que está com consumo maior do que poderia ter. Então, vamos buscar qual a melhor solução para eficientizar? A gente tem como fazer isso. Então, além de eficiência energética e Mercado Livre, a gente também tem telemetria. A telemetria, a gente tem pontos que a gente instala no cliente e através de inteligência artificial, a gente ajuda esse cliente a entender o consumo dele. Daí energia, água e gás. E a partir disso ele pode, enfim, gerir mesmo, né? Gastar menos. Então isso é muito bom. Outra coisa que a gente Energia tem... se entende por eletricidade, no Isso caso. mesmo. Tá. Energia, água e gás, energia e eletricidade, tá? Isso. E aí tem sido muito legal, porque a gente olha para alguns clientes e a gente tem a possibilidade de vender tudo para o mesmo cliente. Então, quando a gente fala plataforma, é muito bom por isso também. Além de tudo isso, a gente tem geração de energia renovável. Tá. Hoje, a gente tem 2,1 gigas de capacidade instalada entre geração renovável, eólica solar, centralizada e geração distribuída. E assim, é um mercado que a gente está crescendo muito, então estamos com implantação de muitas usinas, já operamos várias. Aonde, Marina, vocês têm essas usinas? Vocês Nossa, em vários lugares. A gente tem em Minas Gerais, tem em Nordeste, a gente tem aqui em Castilho, Estão a gente tem espalhadas pelo algumas. país. Exatamente. Interessante. Então tem sido um desafio muito grande, porque a gente está crescendo o Brasil aí, com implantações de grandes usinas. Marina, conta um pouco para a gente. Quando você fala da preocupação da descarbonização e também atrela a redução de custos, que é um ponto assim, super positivo do Mercado Livre, fica um produto irresistível. É difícil oferecer isso ou prospectar clientes? O que está faltando? É comunicação, marketing setorial? O que você enxerga que é o próximo passo para isso realmente virar uma opção clara para diferentes tipos de empresas? Hoje, a gente tem um market share bastante significativo em migração de Mercado Livre, né? Para gestão de contratos no Mercado Livre de energia. Tá bom. O fato da gente ter um grande market share, a gente tem o cliente dentro do aquário para pescar.
Então é mais ou menos isso. Sim, Então, você vai oferecer para eles. exato. Então a gente oferece para o cliente, daí obviamente a gente tem toda uma análise quais são os clientes que podem beber ali dos nossos produtos, serviços. Sim. Isso facilita muito a gente entrar com Interessante. todos os produtos da plataforma. Então você usa a isca do Mercado Livre e traz todo mundo com redução de preço Exato. e aí oferece eficiência. Exatamente. O que é só boa notícia. Só boa Você notícia. está oferecendo para ele. O deixa eu cliente te ajudar. gosta da gente, viu? Não tem Então, muito. E tem 4.500 clientes. Unidades, Unidades, isso. exatamente, migradas. E aí, o que tem sido muito legal também é que a gente já tem um time, né, que hunteia ali, né, o hunter do dia a dia para outros negócios. Então, tem clientes que entram por eficiência energética, tem clientes que entram por telemetria. Então, eu quero colocar aqui pontos, né, de telemetria para medir o meu consumo. Consequentemente, a gente também entra nesses clientes para vender outros produtos. Então, tem sido uma forma da gente pescar dentro e fora do aquário, né, que a gente fala. Sim, vocês têm diferentes portas de entrada. Exato. E o que eu acho interessante também é que eles estão ganhando dinheiro com descarbonização. Quer dizer, está resolvendo o problema e tem um modelo de negócio que funciona para isso. Sabe bom. que a gente Quanto tem muito mais orgulho. crescer, menos emissões vai ter. Exato. A gente tem muito orgulho, a gente tem como propósito, o nome do nosso propósito, né? A frase do nosso propósito, eu falo que, inclusive, é romântica, porque é transformar energia para renovar o mundo. Legal. Então, eu falo assim, é um negócio que dá prazer de trabalhar, né? Realmente tem uma pegada aí de sustentabilidade, naturalmente, né? É algo, eu acho que sustentabilidade é algo que a gente tem que estar muito atento para fazer de forma intencional, mas a gente também aqui tem a sorte de ser um negócio, né? Ser um negócio sustentável. Né, o core de vocês é isso. Exato. Marina, conta um pouco para a gente, olhando a questão da liderança feminina, como é que foi para você? Você já está há bastante tempo no setor e Sim. você entrou recentemente na empresa. Como é que foi a tua entrada no setor? O setor ainda predominantemente masculino. Continua? Continua. Bastante. Bastante. Como é que foi a tua jornada? Quais são os pontos que você enxergou que foram decisivos para que você avançasse? Leva a gente por esse caminho que você fez. Legal. Eu entrei no setor elétrico, eu era super nova, né? Eu tinha 21 anos, então faz algum tempo já. E eu sou psicóloga de formação. Por isso que nem sempre eu respondo todas as perguntas técnicas, né? Mas eu sou psicóloga de formação e eu comecei na área de desenvolvimento humano, na empresa anterior, né? Que eu fiquei bastante tempo lá. Nessa área de desenvolvimento humano foi muito bacana porque eu pude trabalhar com cliente interno predominantemente masculino, mas dentro da área é comum isso que recursos humanos tenha, né, um grupo muito grande de mulheres. Sim. Depois de um tempo, eu assumi uma cadeira que é muito comum em RH, que é o HR Business Partner, que daí é um parceiro de negócio de RH que fica dentro do cliente. E eu acho que foi assim o pulo do gato da minha carreira, porque estar dentro do dia a dia do negócio e aí a convivência, né, com vários colegas profissionais faz com que a gente possa entender como contribuir. Eu acredito muito que se a gente se desenvolve e se somos capazes, né, nós mulheres, de mostrarmos a nossa contribuição, nossa competência técnica, naturalmente as coisas vão acontecendo. Eu falo que a gente não pode negligenciar, eu brinco que a mulher, na corrida, ela começa um pouquinho atrás. Muito provavelmente ela tem mais de um papel, né? Um papel em casa e o papel profissional, o papel maternal. Então, assim, eu brinco que na corrida começa um pouco atrás, mas eu acredito muito que quando a gente tem, né, a capacidade técnica, a força de trabalho que contribua, né, para o dia a dia do negócio, a gente alcança. Uma coisa que eu costumo dizer para as minhas colegas mulheres, né, eu trabalho também como mentora dentro da Comec. Quando eu digo trabalho é porque a gente tem um projeto lá, um programa de mentoria para mulheres e, obviamente, eu sou parte, né, então eu também sou mentora. Eu costumo dizer que as mulheres não podem perder a sensibilidade. E o que é isso, né? A gente tem, obviamente, homens e mulheres características predominantes. E eu percebo muito que existem mulheres, né, que ao entrar no mercado de trabalho e que tem, né, predominantemente um público masculino,
ficam mais rígidas, né? Então, assim, muitas vezes é uma forma de se defender, de entrar e se identificar com aquele público. E aí eu acho que a gente perde uma das coisas que a gente pode contribuir mais, que é estar numa mesa de decisão e falar, olha, eu estou percebendo aqui um cenário que eu posso contribuir, eu estou percebendo isso aqui com pessoas que a gente precisa pensar. E aí eu tenho falado muito para as meninas, não percam, né, esse lado de sensibilidade que vocês podem colocar na mesa, né? E eu acho que, assim, é a diversidade isso, né, que a gente fala. Então, assim, quando a gente tem diversidade, tem pessoas que pensam de formas diferentes, que vivem realidades diferentes, a gente traz um extrato da sociedade, e aí muito indo lá na frente, quando eu tenho o extrato da sociedade, numa empresa como a nossa, que tem o cliente no centro, eu começo a entender quem é o meu cliente, que a sociedade está ali dentro. Sim, então, como que eu atendo todos os públicos? Então, a gente foi aqui muito longe, mas é um pouco também de conceito de diversidade. É interessante quando você traz a questão da diversidade, Marina, isso impacta em tudo, né? Na questão do estratégico, na questão do comercial, na comunicação. Sim. Como isso se retroalimenta. Não, total. É uma disciplina trabalhar com diversidade, porque não é fácil. Não. E eu acho que, assim, além de tudo, a gente tem o papel, né, de catequizar um pouco sobre isso dentro das organizações. Então, eu, como área de gente, né, tenho lá meu time muito forte, olhando também para isso. Então, como a gente educa, né, as pessoas para entender um pouco como que a gente trabalha a diversidade, a inclusão, porque é fácil a gente dizer assim, não, aqui a gente respeita todo mundo. Mas isso é o óbvio, a gente tem que respeitar todo mundo. Mas como a gente realmente cria um ambiente inclusivo para essas pessoas se sentirem parte, né? E isso tem também a questão do gênero, né? Então, eu tenho certeza que o meu crescimento, voltando na tua pergunta, tem a ver com entregas e conhecimento, né? Quando eu fui business partner, realmente eu fui a fundo no negócio, entender como eu podia contribuir, entender um pouco do negócio para ter discussões importantes ali, estratégicas, dentro, óbvio, né, da minha entrega de RH, mas eu tive que realmente me desenvolver para buscar esse caminho, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso que a gente pode entregar como mulheres aí dentro do mercado de trabalho e uma ajudando a outra. Então, esse programa da Comerc também tem sido bem legal para ver, né, as meninas se ajudando. E quantos funcionários são na Comerc? A gente tem em torno de 1.000. Então, quantos são mulheres e quantos são homens? Olha, eu não tenho aqui o número específico, exato. Bem, mas a gente tem um número muito legal na linha de coordenadores. Então, a gente tem meio a meio entre mulheres e homens. Nos pontos de liderança. Isso está sendo muito legal, porque assim, se a gente desenvolve as nossas coordenadoras, elas têm o futuro, né, a possibilidade de serem as nossas gerentes mulheres e as nossas diretoras mulheres. Quando a gente começa a olhar público de gerente, diretores, a gente tem um pouco menos. Mas eu costumo dizer que a gente tem uma boa perspectiva ao longo do tempo. Sim, né? Você tem uma boa base crescendo. Exatamente. Sim. E Marina, você acumulou cargos, não só da parte de RH, diretora de gente, mas também de comunicação, saúde, segurança e meio ambiente. O que você tem identificado como fio que une essas ações e qual que é a complexidade que você viu para o teu dia a dia no escritório? É muito legal essa pergunta, porque essa foi uma pergunta que quando eu assumi várias áreas, eu fiz para mim mesma. Porque eu acho que a gente tem que pensar, eu tenho um time muito bom. Esse time, tecnicamente, cada um entende muito do que faz. E eu costumo dizer que nós líderes, né, a gente tem que extrair o melhor das pessoas. E eu sempre brincava, eu tenho que fazer a pergunta certa para essas pessoas. Porque já que eu tenho uma visão sistêmica da companhia, que pergunta que eu faço para essas pessoas entregarem mais? Para terem também essa visão sistêmica, entenderem como elas podem contribuir. Então, acho que a linha aí que envolve todos esses subsistemas é a liderança para transformar cada uma dessas áreas, desses subsistemas. Mas uma coisa que eu tenho certeza que é o fio condutor é a cultura da empresa. Então, a forma que a gente lida com cada um desses subsistemas dentro da Comerc tem a ver com o nosso jeitão, né? A gente fala que é o nosso jeito de ser. A cultura virou jeitão. A cultura é nosso jeitão de ser, né? E que ela é extremamente importante. Legal. Então, assim,
Se eu tenho uma cultura, né, na nossa cultura, um dos valores é resultado com sustentabilidade e segurança. Então, se a gente tem esse valor, claramente é um fio condutor para a nossa área de segurança, porque eu estou educando as pessoas e dizendo para as pessoas que isso é prioridade, né? Todos os nossos valores são inegociáveis, a gente fala muito sobre isso, e são 5. Então, esse é um deles que a gente pode aqui, de forma mais clara, literal, dizer que também, né, faz parte desse fio condutor. E quais são os 5 valores da empresa? Muito bom, eu tenho até uma colinha aqui. Então, a gente tem resultados com sustentabilidade e segurança, Sim. protagonismo com colaboração, eficiência com agilidade, excelência com paixão e superação com respeito. Vocês vão perceber que tem uma dobradinha. E quando a gente estava discutindo os nossos valores, poxa, a gente tem que trabalhar de forma excelente, mas tem que ter paixão, a gente tem que gostar do que a gente faz. Sim. A gente quer um colaborador protagonista, que faça, né, que apareça, que tenha a proatividade, né, de entregar algo, mas não dá para ser de qualquer forma. A gente tem que ter colaboração, tem que levar o colega junto, né? Então, assim, vocês vão perceber a cada dobradinha, né? Resultado com sustentabilidade e segurança. Não dá para eu ter só resultado e no campo eu perceber que eu tenho um risco para o meu colaborador. Sempre um peso em contrapeso. Exatamente. Então, foi a forma que a gente encontrou, em 5 valores, falar muito sobre o que a gente espera para os nossos colaboradores em termos de comportamentos. Que legal. Muito bom, muito Olhando bom, o equilíbrio legal. também. Bacana. Exato. Muito legal. Eu fiz parte da construção. Então, quando a gente fez o projeto de cultura, a gente fala que foi uma ponte, né? Quem nós somos, né? E aí a gente estava num recorte de várias culturas, que eram empresas que foram chegando no grupo. E aí a gente falou, poxa, temos aqui um recorte, como que a gente transforma isso numa cultura muito boa, que todo mundo se enxergue nela? Porque a empresa foi comprando outras... Isso, ela foi fazendo algumas aquisições. Nossa, é bem difícil. E assim, a gente quer que todo mundo se sinta parte, né? E aí a gente fala que é uma ponte porque deixa eu entender como a gente está e aí a gente vai definir onde a gente quer chegar. E aí acho que o desafio, né, é realmente passar por essa ponte. Então, como eu chego do outro lado? E aí cultura é algo que leva tempo, né? Então, assim, no mínimo 3 anos para você começar a sentir que estabeleceu mesmo, né? E tem técnica para isso ou são decisões mais... quando eu digo tem técnica, assim, tem um caminho claro para ser trilhado nesses momentos ou vai caso a caso, vai da complexidade? Porque eu vejo essas empresas que acabam adquirindo grandes grupos internacionais, como é que eles conseguem conversar, não só de sistema, mas no sentido, né, de cultura. Como que estabelece, como é que estabelece relações próximas para produzir? É muito complexo, mas eu acredito que tem técnica. Existem metodologias, mas assim, o que eu vivi até hoje como RH pensando nessas metodologias? Eu acho que, primeiro ponto, a cultura tem que ser intencional. Então a gente tem que, porque cultura né? É gasoso, está acontecendo, a gente vive a cultura. Mas a gente tem que decidir o que a gente quer para ela. Então na Comec foi isso que a gente fez. Vamos decidir o que a gente quer para a nossa cultura. A partir do momento que eu declaro intencionalmente, eu tenho que ter coerência. E aí, a minha liderança tem que se comportar de um jeito que esteja alinhado à minha cultura. Porque se a minha liderança não estiver alinhada, né, como um todo, aí eu não dou um bom sinal. Né? Então está na parede, muito é uma legal. Comunicação visual só. Aí, além da liderança, eu costumo falar dos processos, né? Então, assim, como que eu desenho um processo, um procedimento que permita que todo mundo enxergue que aquilo que eu defini, por exemplo, é ágil, porque tem, né, agilidade dentro dos nossos valores. Então, a gente tem que realmente enxergar o dia a dia da empresa acontecendo, alinhado àquilo que foi intencional. Se isso não está acontecendo, é a frase que está na parede. Daí, tão somente. É um dos melhores resumos que eu já vi, Marina. Intencionalidade, coerência, liderança e processo. Isso. Mas são 4 pilares, assim, óbvios, mas difíceis de serem executados e vistos com eficiência. Exato. Ainda mais essas grandes... E é um desafio. Esses grandes grupos, em regiões diferentes. Regiões diferentes, lideranças, né, diferentes, do ponto de vista tanto técnico como de maturidade. Então, como você coloca todo mundo na mesma página, né?
Na Comec a gente tem a jornada de liderança. E a nossa cultura, ela vem sendo estabelecida também pela jornada. Então, a gente fala todo o tempo dos nossos valores, a gente dá subsídio para esse líder se comportar de um jeito que ele acabe no dia a dia expressando essa cultura. Então, realmente, eu acho que assim, a área de gente, ela é extremamente importante para dar ferramental, mas ela não é responsável pela cultura da companhia. Então, ela é responsável por dar ferramenta, por fazer as provocações certas e virar, né, um projeto por um determinado tempo para depois se tornar a cultura, que é a cultura de todo mundo. Marina, uma dúvida que eu sempre tive na execução de um bom RH, como voltar para os trilhos? Porque como é comportamento, como é gente, é razoável que a gente tenha desvios, tanto na questão da coerência, quanto na questão da liderança e os processos que às vezes são quebrados por motivos... como é que a gente faz para retornar sem manter o disco arranhado? Como é que isso é aceito? É melhor aceita a cultura a questão do erro? Como é que isso é trabalhado internamente? Sim. Inclusive na liderança feminina. Eu costumo dizer assim que é utópico falar que o RH é quem resolve tudo que se refere a pessoas na empresa. E é comum algumas pessoas da liderança, não, fala com o RH. O RH, colaborador, vai resolver o seu problema. E, na verdade, a liderança é quem capilariza um bom trabalho com pessoas. Então, por exemplo, né, a gente vem ouvindo muito sobre segurança psicológica. Né? A gente ouve muito isso agora, para que as pessoas realmente possam se sentirem, né, seguras e fazerem no dia a dia o melhor trabalho possível, de forma produtiva. Sim. Quem que vai fazer isso? São os programas criados? É o meu programa de benefício. Ele é um suporte. Mas se eu tenho um líder naquele cluster que ele vive lá no dia a dia, que não tem um comportamento que gere segurança para as pessoas, vamos pensar aqui no limite, né, um comportamento assediador. Sim. Se eu tenho um líder que funciona dessa forma, eu quebro toda a empresa. Assim, eu quebro a visão que as pessoas daquela área têm sobre a empresa. Sim. Então, eu acho que assim, o RH para colocar a empresa nos trilhos, caso ela esteja aí, né, como você falou, com o disco arranhado, né, ela tem que trabalhar a liderança. Essa liderança tem que estar com ela, tem que amadurecer, e eu acho que assim, a gente vem na Comec, né, a Comec já era uma empresa, né, antes da minha chegada, extremamente saudável. Eu tenho uma reverência ao meu antecessor, que eu não pude conhecer, mas eu sei que ele fez o melhor para o momento que ele viveu na Comec. E da minha chegada para frente, quando a gente olhou, o que era o primeiro ponto? Vamos desenvolver a liderança? Foi até antes da gente criar a nossa Universidade Comec. Então, assim, a gente decidiu começar a jornada de liderança, que são treinamentos, é uma educação da nossa liderança, para que a gente desse o start em quem ia capilarizar boas práticas. E aí, depois veio, né, logo depois, a Universidade Comec e outros programas, processos que a gente foi criando para ter um time, né, que suporte essa liderança para fazer uma boa gestão de gente na companhia. Falando um pouquinho de futuro, Marina, para onde você acha que está indo, não só a Comec, mas a sua liderança e os times que estão se formando? O que vocês estão enxergando para desafios quanto à questão tecnológica, aumento de competitividade? Sim. O que você está enxergando de futuro? Eu acho que assim, todo mundo está falando muito de inteligência artificial. Eu não sou uma conhecedora profunda, mas eu acredito que a gente tem que agora começar a olhar como a gente coloca a nossa energia no trabalho, né? Então, assim, o que a gente pode trabalhar com inteligência artificial. Usando como ferramenta? Usando como ferramenta. E aí os nossos times, e não é substituição, como esse time que deixa de fazer aquele trabalho super operacional pode focar para fazer um trabalho que precisa de gente, né? Que precisa de consciência, sem ciência, né? Esses dias eu ouvi essa palavra, não sei nem se ela existe no dicionário, eu achei legal, porque assim, o ser humano tem sensibilidade, né? Então, assim, como a gente
deixa o trabalho operacional para a inteligência artificial e coloca os nossos times, né, na prática para fazer aquilo que só pessoas, por enquanto, fazem, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso para o futuro do trabalho. Como líder, né, eu tenho tentado tirar o melhor dos meus times para que a gente... É a história de fazer as perguntas corretas, né, que eu falo. Então, assim, gerar um ambiente seguro para que todo mundo possa produzir, para que todo mundo possa conversar sobre problemas, sobre, né, os desafios do dia. Os desafios do dia a dia. E também sobre novas ideias para gerar um crescimento na área, para a empresa e tudo mais. E aí eu acho que a liderança, sendo ela feminina ou não, ela tem um papel de gerar segurança psicológica e fazer as perguntas certas para essas pessoas pensarem fora da caixa e aí entregarem mais do que elas imaginam que podem entregar, né? Eu acho que em alguns momentos a gente, como líder, tem que falar, olha, você pode mais. Então tá aqui essa pergunta para você pensar como você melhora esse trabalho. E aí eu acho que as mulheres, né, puxando a sardinha aqui, essa sensibilidade que eu falei que a mulher pode pôr na mesa, pode vir daí, né? Pode facilitar a vida. Todo mundo pode ter, mas pode facilitar e aí sai um pouquinho na frente, né? A gente dá uma corrida lá na corrida, sabe? Que a gente começou um pouquinho para trás, a gente alcança. Eu tenho certeza absoluta. Marina, foi um prazer enorme te receber. Obrigado pela aula de RH. Obrigada. Eu acho que tem várias coisas que você comentou que se aplicam não só nas grandes empresas, como vocês, mas também em empresas que estão se formando. Interessantíssimo ver que tem sim metodologia, tem processo, e tem pontos de preocupação maiores. Eu acho que a questão da liderança que você trouxe tão bem, uma liderança diversa, mas ela é meio que fundamental para que esse mosaico fique de pé. Sim, total. A gente tem que contar com quem pode ser os braços aí da organização no dia a dia. Nota 1000. Obrigado, Marina. Obrigada.